Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Salmo 18, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. E de fato, a palavra de Deus deve nos alimentar constantemente na nossa caminhada e que possamos nos alimentar da palavra de Deus para que possamos nos converter constantemente. No dia de hoje, celebramos o ofício da memória dos santos Timóteo e Tito, que foram dois discípulos próximos de São Paulo e, por assim dizer, foram convertidos ao cristianismo por São Paulo. Na liturgia de ontem, celebramos a memória litúrgica da conversão de São Paulo e traz a importância do crescimento espiritual. São Timóteo, que era filho de uma mãe judia cristã e de um pai grego, ou seja, não pertencia ao universo assim judaico profundamente, mas ele já trilha um caminho com São Paulo e se converte. São Tito, por sua vez, também discípulo fiel de São Paulo, tinha origem grega. Essas duas pessoas temos a dimensão da conversão, que ela se expande para várias culturas ao longo da história e do tempo, mostrando que a graça de Deus, ela opera na humanidade para que de fato sejamos reconstruídos. E nesse sentido de reconstrução, na primeira leitura de hoje do livro de Neemias, capítulo 8, dos versículos 2 ao 6 e 8 ao 10, descreve um momento marcante na história de Israel. A leitura pública da lei por Esdras, após o retorno do povo do exílio babilônico e a reconstrução dos muros de Jerusalém. E há aqui um evento de grande relevância teológica, histórica e espiritual. O povo de Israel havia sido deportado para a Babilônia em 586 a.C., após a destruição de Jerusalém e do templo. E após o decreto de Ciro, rei da Pérsia, muitos judeus puderam retornar a Jerusalém. Neemias, como governador, liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Esdras, o escriba e sacerdote, conduziu uma reforma religiosa buscando restaurar a aliança entre Deus e o povo. E o que nós vemos nos versículos 2 e 3, a leitura de hoje, é que Esdras reúne toda a assembleia, composta por homens, mulheres e crianças capazes de entender. Isso reflete a universalidade da palavra de Deus e a importância de envolver toda a comunidade. A leitura ocorre no primeiro dia do sétimo mês, Tishrei, que marca o início do ano civil judaico e a celebração da festa das trombetas, conforme nós podemos ver em Levítico 23, capítulo 23, versículo 24. E esse dia era dedicado à reflexão e ao arrependimento. E ao ler a lei, Esdras está num púlpito de madeira levado acima do povo, simbolizando a centralidade e a autoridade da palavra de Deus. E a leitura não é apenas proclamada, mas interpretada, para que todos entendam o seu sentido. O verbo hebraico usado aqui para interpretar é meforash, que implica esclarecer e tornar acessível. E esse ato mostra a importância de transmitir a palavra de Deus de forma compreensível, uma prática ecoa na pregação cristã. E com esse aspecto de alegria e renovação,
O texto convida a não permanecer na tristeza, mas a celebrar a misericórdia de Deus. Essa mensagem ecoa no Evangelho cristão, que enfatiza a alegria da salvação, conforme está em Lucas 15, versículo 7, João 15, versículo 11. E podemos aqui ter uma ligação com o Evangelho. Em João capítulo 1, versículo 14, Jesus é apresentado como o Verbo que se fez carne, assim como Esdras proclamou a lei, Cristo na sinagoga de Nazaré, conforme veremos no Evangelho de hoje, proclama que a palavra se cumpre nele. E é o que temos no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, e capítulo 4, dos versículos 14 ao 21, tratando da dimensão de que Deus ele se apresenta ao seu povo. E temos um quadro teológico que introduz a missão de Jesus e a visão do evangelista sobre sua obra. Nos versículos 1 e 4 temos o prólogo, que apresenta os objetivos e o contexto da narrativa. E dos versículos 14 ao 21 traz o início da missão pública de Jesus com seu discurso na sinagoga de Nazaré. O prólogo segue o estilo de introduções históricas da época greco-romana, dando credibilidade à obra. E com isso, o que nós temos nessa dimensão é exatamente a necessidade da escuta da palavra de Deus. E com isso, Jesus, com a força do Espírito Santo, é o que nós temos no versículo 14, voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. E para onde ele vai? Ele vai para a sinagoga, que eram locais de ensino e oração. Jesus ele não fica nem atraído pela fama. Não há necessidade dessa atração pela fama ou qualquer outra coisa. Há uma centralidade não só na palavra, mas também no ensino e a oração. E é algo que nós podemos refletir sobre as nossas vidas. Onde está a centralidade da nossa fé? Está na palavra de Deus? Na oração? No aprendizado? Na espiritualidade? No crescimento em Deus? E o interessante de que tudo que Jesus propõe, ele cita Isaías capítulo 61, dos versículos 1 ao 2, falando exatamente da chegada do tempo da salvação. Ele é, afinal de contas, o ungido de Deus, o Messias. Os pobres, presos, cegos e oprimidos representam não apenas situações físicas, mas também espirituais e sociais. E o anúncio do ano da graça refere-se ao jubileu, conforme está em Levítico 25, um tempo de libertação e restauração. E a conversão é esse tempo constante em nossas vidas de libertação e restauração. Nós não podemos, enquanto caminhamos na fé, ainda ficarmos presos a certas mazelas espirituais e humanas. Devemos, por de fato, aceitar a salvação por completa. Aceitando a salvação por completa, nós seremos ainda mais convertidos. E assim como nas figuras de Timóteo e Tito, permanecer na vida fiel de compromisso com Deus. São Timóteo e São Tito, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.